Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. O objetivo da nossa aula hoje aqui, com o terceiro ano de ensino médio da Escola Brocato, é falar sobre o que não é cidadania, tá? É um pouquinho da reprodução da violência, desigualdade. Então, nós vamos trazer alguns fatores que contribuem para com isso, beleza? Espero que gostem das aulas. Qualquer dúvida, me chamem. No nosso meio de comunicação que nós temos via WhatsApp, me mandem um e-mail que vocês já sabem, e nós vamos esclarecendo toda a dúvida de vocês, beleza? Então vamos começar nossa aula aqui falando um pouquinho para entender esse fato do que não é a cidadania, porque é defender uma economia cidade livre, uma sociedade livre, né? Mais bem-estar para os pobres, pluralidade e diversidade, humildade, tolerância e solidariedade, paz e liberdade. São 4 tópicos que iremos trabalhar aí para entender como combater essa diferença entre as classes sociais. Né? Mais bem-estar para os pobres. Ó. Durante 99% da história humana, 99% dos seres humanos eram miseráveis. Esse percentual foi dando uma melhorada. Nos últimos 250 anos, a pobreza mundial caiu de 90% a 20%. Se ela não tivesse mudado, hoje teríamos mais de 4,9 bilhões de pessoas na miséria hoje. Imagine o caos que seria 4,9 bilhões de pessoas na miséria espalhadas pelo mundo. O mundo tem se tornado menos desigual. Isso é uma pesquisa que foi feita pelo Mercado Popular, tá? Economia livre e igualdade social. Né? Mais bem-estar para os pobres. Por que os países enriquecem ou parecem? Os países com uma economia mais livre tendem a ter menos problema. Então, quando a economia é mais livre, quando ela não é muito engessada, não tem muito contorno sobre ela, a tendência é de ter menos pobreza. Quando você fala pelo mundo aí, país tal é desenvolvido, o outro é subdesenvolvido, esses fatores estão diretamente atrelados com a economia desse país, com a economia desse local, né? Pluralidade e diversidade, né? Uma economia plural e também com diversidade de facetas dentro do seu. A proteção da liberdade individual sempre foi uma filosofia para as maiorias e os excluídos. Os direitos individuais se sobrepõem às maiorias, né? E dá às pessoas a liberdade de ir contra o status quo, que é contra o status anterior. Vamos aqui a uma frase de John Stuart Mill. Se toda a humanidade fosse da mesma opinião e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que essa teria o direito se pudesse de silenciar a humanidade. Né? Então, dentro de uma sociedade livre, de uma economia livre, as pessoas devem ser respeitadas igual direito, independente de ser a maioria ou independente de ser a minoria. Nazifascismo e comunismo. Bom, essa forma de governo matava toda a individualidade em sua uniformização coletiva. Né? A sociedade abraça a diversidade, ao reconhecer que o indivíduo pertence a múltiplos coletivos. Vamos lá. Qual que é o papel da sociedade? Qual que é o papel do cidadão? É reconhecer que existem múltiplas facetas, né?
que os indivíduos, eles não são iguais, né? Olha lá, vamos pegar parinienses, francês e libanês. No meio da sociedade existe cristãos, existe libertário, justa posição, identidade individual. Na sociedade existe a homossexualidade, assim como existe o hétero, né? Então há uma pluralidade e uma diversidade de facetas dentro de uma solidariedade, dentro de uma sociedade. E essa diversidade pertence a um coletivo, né? A um todo, né? A uma nação. A economia de mercado é um sistema de produção para as massas. Quem se beneficiou mais com a luz elétrica, os reis ou as massas? Bom, para a gente entender que a economia ela deve trabalhar para todos, para as massas. Quando você faz uma analogia aqui com a luz elétrica, você vai ver que todos foram beneficiados, né? Porque trouxe algumas facetas que antes da energia elétrica não se tinha, né? Maior claridade, possibilidade de enxergar, possibilidade de ligar eletrodoméstico, as carnes que eram, antigamente se colocava sol, né? Sal na carne para que ela não apodrecesse, para que ela pudesse durar alguns dias. Hoje se tem a geladeira por causa da luz elétrica e tantos outros fatores que foram possível para a colaboração de toda a humanidade, né? Os excluídos ficam à mercê dos poderosos quando esses têm discrição, muita força e podem violar os direitos. A sociedade livre reduz a hierarquia. Então, se você tem uma sociedade mais livre, você vai reduzir as hierarquias, né, existentes nas sociedades, né? Não precisa ter fulano que manda esse clã, que manda libertano e que manda em toda o povo, toda a população, né? A gente tira essa figura do medo, né, do terror, do pavor. Preconceito é sempre ineficiente, né? Então, o papel do cidadão não é agir de forma preconceituosa. Então, o preconceito também é uma forma ineficiente de tratar uma pessoa, né? Se um racista deixar de contratar um negro mais produtivo, ele perde dinheiro para alguém que não é racista. Ou seja, o racismo também é uma forma aí pelo qual as pessoas deixam de ter lucros, né, numa sociedade. E quando a gente trata, no Brasil, nós passamos por muito tempo pessoas tratando de forma racista, de formas autoritárias. Ainda existem alguns contornos disso e que é prejudicial para a nação brasileira. Por que é prejudicial para a nação brasileira? Toda a capacidade produtiva ela não pode ser desprezada em função da cor da sua pele. Não deve ser desprezada em função da cor da sua pele, né? Quando eu ajo dessa forma, de maneira racista, eu não exercito muito bem meu papel de cidadão. E aí eu vou ocasionar alguns confrontos, algumas tempestades que poderiam não existir, né? Se a sociedade fosse mais, se aceitasse mais e fosse uma sociedade mais pacífica. Quem defende a liberdade não diz haver um só caminho. Há milhares, né? Nós não sabemos o melhor caminho para a sociedade.
a chance de encontrar o melhor caminho pela livre experimentação de milhares de pessoas é maior do que quando imposta do topo por algum burocrata, né? Então vamos pegar um burocrata lá, uma pessoa que quer mandar, que quer impor uma forma de liberdade, aí ela determina que será daquele jeito. Então, essa se torna mais difícil, né? Você conseguir chegar a algum consenso, algum caminho, né, que defina a liberdade daquele povo, do que a livre experimentação. Experimentar o melhor caminho, a melhor forma, né? Por quê? Burocratas não são oniscientes. O que é onisciente? Que sabe tudo, Deus. Então não são oniscientes, não são Deus, não sabem de tudo. Por isso, por não saberem de tudo, estão sujeitos a erros. Por isso que a liberdade, né, de manifestação, de subposição, ela facilita para contribui para encontrar o melhor caminho. O burocrata tem interesses particulares e, mesmo quando bem intencionados, são influenciados por quem a eles têm acesso, né? Se você vai pegar um burocrata, por mais que ele tenha uma boa intenção, por mais que ele esteja vinculado com essa boa intenção, ele sempre vai estar influenciado pelo seu grupo de pessoas. Quando a gente fala de ter mais acesso, a gente fala de um grupo de pessoas. Nós podemos citar alguns exemplos aqui, né? Quando nós estávamos com a esquerda no governo brasileiro, eles tinham um grupo de pessoas deles que proporcionou uma maior liberdade, uma maior forma de expressão para quem era de esquerda. Agora nós temos uma expressão de direita, com toda uma ideologia diferente no governo, e essas pessoas estão buscando o objetivo para quem são de direita, ou seja, para os seus, né? Como que eu visualizo isso? O nosso presidente é um ex-militar, né? Está na reserva, e você pode ver que as pastas, secretarias que pretende ao posto ali, que são alvo de delegação do presidente da República, elas estão tomadas, estão cheias de militares ali. Cada dia que passa, entram mais. Por quê? Por causa da influência, né? Quem tem mais acesso ao presidente hoje são essas pessoas. Planos do topo trabalham para o bem comum. Renda per capita do Brasil em 2013, olha lá como era baixo, né? Tem uns estados ali, Piauí, olha como era baixinho. Rio Grande, e aí já vai crescendo, até chegar em São Paulo, Distrito Federal, onde tem um topo maior ali. Humildade, tolerância e solidariedade. Certos, vamos fazer uma torta de maçã? Aí tem o guia de torta ali. Passo 1, crie o universo. Poker Face. Ninguém é autossuficiente. A divisão do trabalho nos torna interdependentes e solidários. O papel do cidadão numa sociedade não é desprezar as outras pessoas. Isso é um comportamento que não é condizente com o papel de cidadão, né? Essa divisão do trabalho no grupo social é muito importante, né? Essa divisão nos torna interdependentes e solidários. É o princípio da solidariedade que fala o Emile Durkheim. Essa solidariedade para a construção de uma sociedade mais justa,
mais humana, mais correta, é muito importante. Assim como não sei o que é melhor para a sociedade, eu não sei o que é melhor para. Eu não sei o que você deve fazer com a sua vida. Só você sabe. Gandhi, a liberdade que não inclui a liberdade de errar, de nada vale. Nunca conseguirei compreender como alguns seres humanos, muitas vezes tão experientes e capazes, possam se maravilhar em negar aos outros seres humanos esses direitos tão preciosos. Então, o fato da humanidade errar, o fato da humanidade cometer erro, segundo Gandhi, é um fator de extrema importância porque é errando que se aprende, é errando que se torna melhor. Se você pegar em todo o processo de humanidade, até mesmo no processo de ciência, você vai entender que essa frase, embora não absoluta, é uma frase que se amolda muito bem ao contexto social, né? Todo grande cientista que usou o método de experimentação, ele errou, 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 para um dia poder acertar. Então, os erros, eles não podem ser constantes, né? Mas eles sempre existirão quando se fala em humanidade. Paz e liberdade. Isolamento gera medo e ignorância. Comércio e fluxo das pessoas gera tolerância, eficiência e dinamismo, né? Então, você manter as pessoas isoladas gera medo e ignorância, né? Porque você não aprende com as determinadas culturas, né? Mas quando você abre o comércio, você abre a sua casa, você abre sua história do seu país, da sua cidade, então você acaba gerando uma tolerância maior e um dinamismo. Sem contar que a sua parte cultural será ampliada com esses fatores. O mundo pós-marxiano, desigualdade de renda. Em 1870, a maior parte da desigualdade no mundo era explicada por diferenças de classe. Os povos do mundo compartilhavam um nível similar de pobreza. Hoje, a maior parte dessa desigualdade é explicada pelo país em que você vive, né? Importa mais se você mora no Haiti ou na Suíça do que você é relativamente pobre ou relativamente rico dentro do país onde você vive. Então, um status aí, né? Esse país é de rico, esse país é de pobre, quando na verdade o que se deve acabar é com essa desigualdade, né, entre as pessoas. Quem proteger? Olha lá. O comércio contribuiu para tornar mais livre e, por sua vez, a liberdade ampliou o comércio. Voltaria. A verdadeira escolha não é entre violência e não violência. É entre violência e inexistência de violência, né? A verdadeira liberdade é uma crença na dignidade humana, de que todo indivíduo tem o direito inalienável de escolher o seu próprio destino. A verdadeira pátria é a vida plena e livre. E lá nossos compatriotas vêm de todas as partes, falam todas as línguas, em todas as cores de peles e professa todas ou nenhuma as religiões, né? De manifesto popular. Então, quando nós vamos tratar de alguns fatores, pessoal, a gente tem que entender
que a nossa sociedade ela é desorganizada, principalmente a sociedade brasileira é desorganizada hoje, não somente por causa do fator de corrupção, mas por causa do fator do poder desenfreado. A sociedade brasileira, a luta do poder pelo poder é constante, né? É uma briga desenfreada. Então, nós estamos vendo aí, no nosso cenário, essas picuinhas que existem entre um político e o outro, é simplesmente para tentar buscar um poder que está batendo a porta, né? Daqui um pouco menos de 2 anos nós teremos eleições, um pouco menos de 2 anos teremos eleições presidenciais novamente, e o que começa a aparecer? Um possível candidato falando mal do outro, jogando sujeira, jogando a poeira na cara da outra pessoa. Então, nós vamos sempre ver que a intenção primeira desse cenário político não é praticamente o cidadão em si, mas é a busca incessante pelo poder. E as pessoas vão trabalhar diuturnamente para que se possa manter o poder. Isso é fato, né? O ano que vem será maior que esse ainda. Esse é um ano de pandemia, um ano que teve muita fome pelo mundo, que teve muita gente que ficou desempregada, um ano atípico, né? Que ocasionou o maior problema de pobreza no mundo. Mas nós temos, por outro lado, diversas universidades no mundo estudando uma vacina para combate do Covid, e nós percebemos muito claro essa disputa de poder. Porque um chefe de Estado é favorável a esse tipo de vacina, o outro é favorável ao outro. Ah, eu não posso pegar desse porque é daquele país, mas quando você vai estudar aquele país, ele economicamente é mais forte que o meu, então é uma briga constante de poderes, onde o homem deixa, onde o homem perde a sua humanidade, onde o homem deixa de trabalhar com humanidade pensando somente no lucro que pode verter. E isso acontece escancarado claramente na nossa cara, e nós ainda divulgamos mensagem aí como se fosse a verdade em relação àquilo. Economia e sociedade livre, mais bem-estar para os pobres. Pluralidade e diversidade, humildade e tolerância, solidariedade de paz e liberdade. E nós, e o Brasil? Problema de longa data, né? A ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou e tratou de acomodá-la, onde fosse possível seus direitos e privilégios. É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores no Brasil partiu sempre de cima para baixo. Mas as coisas melhoram devagar. O índice de liberdade econômica no Brasil era 3,6 aí em 85, hoje em 2010 era 6,5. Inflação era algo lá em cima, na época do governo de José Sarney, e foi lá embaixo. População vivendo em pobreza extrema, né? Em 2004 era lá em cima, até 2012 baixou bastante. Se nós voltarmos esse gráfico aqui, nós vamos entender que de 2012 para cá a pobreza aumentou aqui no Brasil. Onde avançar? Burocracia excessiva no país cartorial. 2.600 horas de papelada de imposto para empresa. Grandes empresas para contadores e assim as pequenas. 4,5% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade.
para que metade tenha acesso à CLT, a outra metade é condenada à informalidade. Por que não acabar com o paternalismo e desenvolver o FGTS para as mãos dos trabalhadores? Ou seja, deixar o FGTS lá parado por quê? Prioridade do ensino superior ou médio. Então as coisas foram melhorando, né? O Brasil foi avançando em alguns aspectos, né? 130 mil pessoas presas por crimes não violentos relacionados às drogas. Então, uma outra coisa que é um aspecto de não humanidade, né? A população carcerária brasileira é gigante. Como combater isso? Eu ainda acredito que a melhor forma de combate é o estudo, mas um estudo organizado, um estudo direcionado, levando aos jovens a encontrarem as suas profissões. Desregulamentar a economia de baixo para cima e cortar subsídios de cima para baixo. Tem muito subsídio, né? Ele cria subsídios, políticos criam subsídio todo dia para eles. Os políticos criam subsídios todos os dias para eles, para obter vantagem, e o povo fica à mercê. Então, qual que é o verdadeiro papel do cidadão brasileiro para combater, para a diminuição dessa pobreza? O povo brasileiro precisa cobrar medidas efetivas de seus governantes, seus governadores, e não com que eles fiquem aí brigando, com que eles fiquem batendo papo, fazendo livezinha na internet para contar mentira. Nós precisamos que as medidas a ser tomadas para crescimento do país sejam devidamente efetivas, a pobreza, a desigualdade, a fome, a diferença cultural, o racismo, o preconceito, ele só deixa de existir no país ou diminui o seu grau de existência quando há um trabalho incessante e massivo de toda a sociedade, de todos os setores da sociedade, de todos os setores das sociedades, né? E esse trabalho deve ser começado de baixo para cima e não de cima para baixo. É da estrutura, né? Mudar os valores, algumas tradições ultrapassadas, deixar essas tradições de lado. Tem algumas tradições culturais em relação ao preconceito, ao racismo, que não contribuem em nada para o desenvolvimento do povo. Existem algumas tradições na área de economia, como algumas burocracias que impedem com que as pessoas regularizem seu negócio ou sua empresa, que não colabora em nada com o desenvolvimento do país. Assim como, nesse momento, existem algumas burocracias para aquelas pessoas das classes mais pobres que necessitam de um auxílio, necessitam... E entrou muita burocracia. Nesse momento, nós estamos vivendo, no nosso sistema de previdência, um percalço muito grande. Existem milhares de pessoas na fila esperando um auxílio-doença. Algumas delas até voltaram a trabalhar já e não receberam resposta daquele pedido, ficaram com fome. Por quê? Algumas pessoas precisavam fazer alguma intervenção cirúrgica que era pequena, mas necessária, e precisavam ficar afastados um período, mas o Estado não cumpriu com o seu papel, que é dar a resposta efetiva. Nós sabemos que existe falta de funcionário público? Sim, sabemos. Nós sabemos também que existe uma deficiência na aplicação de serviço público? Sim, sabemos. No entanto, esse não deve ser um fator preponderante
para que as pessoas fiquem à mercê, que as pessoas não tenham seu trabalho entregue efetivamente como cada uma delas merece. Então, nós vamos nos tornar mais humanos, nós vamos nos tornar melhor, nós vamos nos tornar mais quando nós conseguimos aplicar todas essas facetas ou ideologias e trabalharmos para o bem comum, né? Qual que é a função do Estado? A função do Estado é o bem comum. O bem comum a todos, né? Não adianta eu ter pessoas que são tratadas no seu grau de saúde com um nível, com uma equipe médica de suma importância, e aqui na ponta, pessoas que precisam fazer um simples raio-x tem que aguardar 1, 2, 3, 4, 5 meses para fazer um simples raio-x. Esse fator de desigualdade, ele só vai deixar de existir quando toda a comunidade brasileira reivindicar por igual os direitos iguais, assim como reza a nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Mais uma aula de Sociologia, terceiro ano de ensino médio. Espero que tenham gostado e até a próxima semana.